Imagine a seguinte cena. O sol se põe no horizonte, tingindo o céu de vermelho, como se o próprio firmamento sangrasse. No silêncio da estrada, um corpo permanece estendido, intacto. Ao seu lado, um leão que não devorou, um jumento que não fugiu. E um mistério que atravessa os séculos, ecoando até hoje como um alerta silencioso para todos os que ousam falar em nome de Deus. Quem era esse homem? Por que sua morte foi tão simbólica? E o mais importante, o que essa história esquecida da Bíblia quer nos dizer hoje? Prepare-se para conhecer a narrativa sombria, trágica e profundamente reveladora do profeta, que foi devorado por um leão. Não por rebeldia, não por violência, mas por algo ainda mais perigoso: desobedecer a Deus confiando em outra voz, que dizia vir do céu. O que está prestes a ser contado não é apenas uma história, é um alerta. É sobre discernimento, sobre fidelidade e sobre o preço de ouvir o homem no lugar do Criador. Se você acha que conhece a Bíblia, este vídeo vai te provar o contrário. O céu ainda estava limpo quando o profeta de Judá recebeu uma ordem direta do Senhor. Sua missão era clara, objetiva e inegociável: ir até Betel, entregar uma palavra de juízo contra o altar profanado pelo rei Jeroboão e então voltar, sem comer, sem beber e sem retornar pelo mesmo caminho. Era uma ordem sagrada, marcada não apenas por sua simplicidade, mas pela seriedade com que foi dada. Deus queria que aquela mensagem fosse entregue com pureza, sem contaminações humanas, sem desvios, sem concessões. Cada passo deveria carregar o peso da obediência. Não era só uma missão profética, era um teste de fidelidade. O profeta cumpre sua missão com exatidão, entrega a palavra com autoridade, denuncia o pecado, o altar se parte ao meio como sinal divino, e até mesmo a mão do rei, estendida em fúria, seca no ar como castigo imediato. Diante de tamanha manifestação de poder, tudo parecia resolvido. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. E ele não viria de um rei pagão ou de um exército inimigo. Viria de um suposto irmão na fé. Quando a missão parecia concluída com sucesso, o profeta se prepara para retornar, fiel às instruções do Senhor: não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho. Essa ordem não era apenas um detalhe, mas uma delimitação clara entre a santidade da missão e as tentações do cotidiano. Não aceitar comida ou hospitalidade em Betel era simbolicamente rejeitar qualquer aliança com a idolatria local. A decisão de voltar por outro caminho também carregava um peso espiritual. Era a marca de que, após entregar a palavra de Deus, o profeta não deveria permanecer naquele ambiente corrompido. Esse cuidado revela algo profundo. Deus não queria apenas uma mensagem falada, mas um testemunho vivo de separação e obediência. No entanto, ao se afastar da cidade, cansado e faminto, ele não sabia que estava prestes a ser interceptado por algo mais perigoso do que a ira de um rei. A voz sedutora que usaria linguagem religiosa para colocá-lo em conflito com a palavra que ele havia recebido do próprio Deus. É nesse momento que entra em cena o velho profeta de Betel, um personagem envolto em mistério e contradição. Ele ouve falar sobre o milagre que havia acontecido no altar e sobre o jovem profeta que havia proferido as palavras de juízo. Curioso e intrigado, monta seu jumento e parte ao seu encontro. Quando finalmente o alcança, encontra o homem de Deus sentado à sombra de uma árvore, visivelmente cansado. Aproxima-se com voz mansa, aparência piedosa e intenções que à primeira vista parecem boas. Convida o profeta para ir à sua casa e comer pão. O jovem recusa, reafirmando com firmeza a ordem divina: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Não comerei pão, nem beberei água neste lugar, pois assim me ordenou o Senhor.
Mas então, o velho profeta responde com algo que soa ainda mais convincente, uma mentira com aparência de revelação. Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor dizendo: faze-o voltar contigo para tua casa, para que coma pão e beba água. Essa foi a virada. Uma mentira revestida de religiosidade, dita por alguém com título espiritual, e o jovem profeta cede. Ele desvia da ordem de Deus não por malícia, mas por confiar em uma voz humana que se dizia também vinda do céu. E ali, naquela refeição, aparentemente inofensiva, ele selou seu destino. A decisão do profeta de voltar e comer com o velho profeta marca um momento de profunda tragédia espiritual. Ele não foi enganado por um inimigo visível, mas por alguém que falava a mesma linguagem da fé, alguém que conhecia a retórica da profecia, que usava o nome de Deus como argumento. Essa é a desobediência mais perigosa, aquela que parece espiritual, aquela que vem disfarçada de piedade. O profeta desobedece à voz direta do Senhor não por rebeldia, mas por confusão. Ele ouve uma voz espiritual e a coloca acima da revelação que já havia recebido. Durante a refeição, algo inesperado acontece. O Espírito de Deus realmente fala por meio do velho profeta, mas agora para julgar. Com palavras duras e cortantes, ele denuncia o erro do jovem e anuncia sua sentença. Porque foste rebelde, a boca do Senhor. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. A mesma boca que mentiu, agora profetiza com verdade. E o jovem profeta, ainda com o gosto do pão na boca, talvez com o coração acelerado, percebe que aquele gesto de conforto, aquela pausa para saciar a fome e confiar no homem, custaria sua vida. O clima muda. O silêncio pesa enquanto o profeta, agora consciente de sua falha, se levanta da mesa. Ele não rebate, não discute, não questiona, apenas obedece. Monta o jumento e parte, sabendo que está carregando o peso de uma sentença. Pouco tempo depois, o que parecia ser apenas mais um trecho de estrada se transforma em palco de juízo. Um leão sai do nada e o ataca com precisão cirúrgica. Não devora o corpo. Não fere o jumento, apenas mata o profeta e permanece ali, imóvel, ao lado da carcaça e do animal vivo. Uma cena surreal, incomum, quase poética. Um leão assassino, mas que não se comporta como predador. O profeta é morto, mas seu corpo não é dilacerado, como se Deus preservasse a honra de quem, apesar de ter falhado, ainda era seu servo. O jumento, símbolo da jornada e do chamado, permanece de pé. O leão, símbolo do juízo, guarda o cadáver como se dissesse: foi aqui, neste ponto, neste exato momento, que a voz de Deus foi desobedecida. A estrada que deveria levar o profeta de volta para casa agora se torna seu túmulo, e aquela cena silenciosa passa a ser uma mensagem viva para todos os que cruzarem aquele caminho. A cena que se forma à beira da estrada não é apenas de morte, mas de mensagem. O corpo do profeta jaz, estendido no chão, intacto, vigiado por dois testemunhos improváveis, o leão e o jumento. Nenhum deles se move, nenhum foge. É como se tivessem sido posicionados ali por Deus para preservar o cenário, para que todos que passassem pudessem ver com os próprios olhos o resultado da desobediência. Não era apenas uma tragédia, era um sinal. O velho profeta, ao saber da notícia, vai até o local e vê a cena com os próprios olhos. Ele reconhece que aquele era, de fato, o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. E ainda assim, manda que seu corpo seja trazido de volta e enterrado com honra. Declara que um dia seus próprios ossos repousarão ao lado dos ossos daquele que falhou. É um reconhecimento tardio, mas cheio de peso. Mesmo em sua morte, o jovem profeta é lembrado como alguém que era de Deus, alguém que ouviu a voz do Altíssimo e profetizou com autoridade. A lição ali
preservada pelo silêncio de um leão, que não devorou, era clara. A obediência não pode ser negociada, mesmo que a voz pareça vir de alguém de Deus. O que mais fere nessa história não é apenas o fim trágico do profeta, mas a natureza de sua queda. Ele não foi seduzido por riquezas, não foi comprado por influência, não cedeu à pressão de reis ou exércitos. Ele caiu por confiar em uma voz que se dizia ser de Deus, mas não era. Foi enganado por alguém que carregava o mesmo título que ele, profeta. Isso é o que torna tudo ainda mais doloroso. O erro do jovem não foi rebeldia, foi ingenuidade espiritual. Ele confiou mais na autoridade de um homem do que na clareza da palavra que recebeu diretamente do Senhor. Essa parte da narrativa lança luz sobre uma das maiores armadilhas espirituais de todos os tempos: a falsa segurança nas figuras religiosas, no lugar da obediência direta a Deus. Ele foi usado por Deus, viu milagres acontecerem diante de seus olhos, mas tropeçou ao dar ouvidos a uma mentira espiritual disfarçada de revelação. É o tipo de queda que não vem com o grito do pecado, mas com o sussurro da religiosidade mal intencionada. Uma história que ecoa até hoje, lembrando que discernimento nem sempre é reconhecer o mal, mas identificar o engano que se esconde no meio do bem. A história do profeta devorado por um leão não é apenas um relato sombrio das Escrituras. É um espelho, um lembrete doloroso e necessário de que a obediência a Deus precisa estar acima de qualquer autoridade humana, por mais piedosa que ela pareça. O jovem profeta foi escolhido, enviado, usado poderosamente, mas caiu porque trocou a voz de Deus pela palavra de outro homem. E o mais assustador, esse homem usava o nome do Senhor. Tinha a aparência de santidade, mas não falava por ele naquele momento. A lição que a Bíblia deixa é direta: nem tudo que parece espiritual vem de Deus. A fidelidade à palavra é o escudo contra o engano, e a obediência, mesmo quando solitária, é a prova de quem realmente está ouvindo o céu. O profeta morreu não porque era mau, mas porque foi descuidado com a ordem do santo. Que sua morte traga vida ao nosso discernimento. Que seu silêncio na estrada seja um grito dentro de nós. Não troque a instrução divina por conforto humano. Pois no fim, cada caminho tem um destino e cada escolha uma consequência. Que nunca sejamos lembrados por termos começado bem, mas terminado fora da vontade de Deus. E assim, entre a poeira da estrada e o silêncio sepulcral daquela cena incomum, a história do profeta devorado por um leão se encerra, mas sua mensagem continua viva, mais atual do que nunca. Ele não morreu porque pecou contra os homens. Morreu porque desviou da voz de Deus, confiando na aparência da espiritualidade, ignorando o peso da obediência. Sua morte não foi apenas uma punição, foi um sinal eterno. Quantas vezes, hoje, também somos tentados a seguir o que parece, certo, o que soa bonito, o que vem vestido de fé, mas que contradiz o que Deus já nos falou com clareza. Quantas vezes buscamos conselhos de crente e ignoramos a convicção do Espírito? A estrada ainda existe, os enganos ainda falam e o leão ainda observa. Se essa história te fez refletir, então você ouviu mais do que um vídeo. Você ouviu um chamado. Inscreva-se agora no canal Bíblia Revelada. Aqui você não vai encontrar apenas versículos. Você vai encontrar as histórias que foram esquecidas, as verdades que assustam, as mensagens que transformam. Aperte o botão, ative o sininho e venha com a gente descobrir o lado oculto das Escrituras. Porque às vezes, o que Deus quer falar está escondido naquilo que ninguém mais quer contar. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te guarde.